Vou ver com as esperar meninas se iniciar alguém a vai gravação. entrar. Oi? Vou ver com as meninas se alguém vai entrar ainda. Tá bom. Bem, eu vou fazer o seguinte, meninas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já conseguem visualizar minha tela? Dá para ver sim. Perfeito. Então, essa primeira atividade, que vocês têm até dia 20 de outubro para enviar, né? Iniciou agora dia 16 e vocês têm até dia 20 para enviar. Quanto antes vocês fazem o envio, o que que acontece? O tutor online de vocês pode corrigir. Se tiver alguma coisa errada, ele dá uma devolutiva para vocês e vocês ainda têm a possibilidade de enviar novamente e melhorar a nota, por exemplo, se a primeira nota não foi muito boa. Se mandar já no finalzinho do prazo, isso não é mais possível, tá? E aí, a nota que tirar é a nota que vai ficar para vocês. Tudo bem? Nesse primeiro momento, o que que vocês precisam fazer nessa primeira atividade? Primeira coisa, vocês vão mandar o tema, problema de pesquisa, objetivo geral e específico e uma justificativa. O porquê que vocês estão escolhendo fazer esse trabalho. Tudo bem? Eu vou abrir aqui uns slides para a gente. Vai explicando cada coisa para vocês. Alguém de vocês já tem ideia de tema? Eu pensei em fazer incontinência urinária em mulheres atletas. Tá, mas você vai falar sobre tratamento fisioterapêutico na incontinência urinária em mulheres atletas? É. Perfeito. Porque, ó, uma coisa importante, sempre, tema de trabalho precisa ser muito bem delimitado. Então, vamos supor que você dissesse assim, Ana, eu quero fazer sobre incontinência urinária. Eu ia falar assim, tá doida, bateu a cabeça? Por quê? Tem que afunilar. Quando você já coloca tratamento fisioterapêutico para incontinência urinária em mulheres atletas, eu fechei o tema. Eu vou falar de algo muito específico. Então, se alguém disser para você assim, no momento da apresentação do seu trabalho, por que você não falou, não, diz para mim a respeito da incontinência urinária pelo envelhecimento. Você pode responder o seguinte: este, infelizmente, é um item que não foi abordado porque o tema está focado em mulheres atletas. Ponto.
Porque se você deixar aberto, você vai ter que falar de incontinência urinária em todas as instâncias. Incontinência urinária pós-parto, incontinência urinária em idosos, incontinência urinária... Tem muita coisa. E aí você não dá conta de conseguir fazer um bom trabalho, você vai acabar se perdendo no meio do caminho. É o que eu sempre falo. Por exemplo, tem gente que chega e fala assim, eu vou falar sobre cirurgia cardíaca. Se é para falar de cirurgia cardíaca, você vai ficar pelo menos 10 anos para falar de todas as cirurgias cardíacas que tem. São muitas. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, quer falar de cirurgia cardíaca? Vai falar o quê? A fisioterapia no pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio. Eu já fechei, ó. Eu já estou falando só da fisioterapia no pós-operatório imediato. Eu não estou falando dela em nenhuma outra instância, né? Eu estou falando... Eita, mas que droga que apareceu isso aqui, não sei. Eu estou falando só de revascularização do miocárdio, né? Eu não estou dizendo algo que não vai ser possível eu conseguir dar conta de falar. Porque se ficar um tema muito aberto, fica muito esquisito, vocês se perdem no meio do caminho e não conseguem depois finalizar. Aí fica uma coisa de outro mundo. A gente teve alguns temas que eu canso de falar para vocês. Gente, pensa num tema bem fechado, afunila bastante, procura, vocês estão fazendo a faculdade de fisioterapia, vocês precisam incluir a fisioterapia em alguma coisa, né? Ou como forma de prevenção primária, ou mesmo que seja dentro da reabilitação, mas precisa ter. Senão, fica perdido, fica um trabalho que não tem função nem para vocês mesmos, nem para que vocês estudem, tá bom? Então, temas fechados, temas bem afunilados, para vocês não terem problema. Escolhi meu tema então, Ana. Posso usar o seu exemplo, né? Fisioterapia para incontinência urinária em mulheres atletas. Ok. Ô, Ana. Oi. Tem o pessoal falando que tá esperando autorizar para entrar. Peraí, deixa eu abrir aqui, porque eu tô com a tela do slide aberto e aí eu não vejo a notificação. Tá bom. Pronto, acho que já entrou todo mundo, né? É porque eu tava com a tela do slide. Então, ó, tema sempre o tema precisa ser muito bem fechadinho, muito bem afuniladinho, tá? Se a gente não tem o tema muito bem fechadinho, vocês terão um problema depois para conseguir fazer o trabalho. Tudo bem? Então, vamos lá. Fechei o meu tema. Vou verificar o quê? Problema. Qual é o problema? O que é um problema? Vocês vão enviar lá no trabalho de vocês, o problema tem que ser escrito em forma de pergunta mesmo. Então, por exemplo, nesse tema que a gente está usando como exemplo, fisioterapia na incontinência urinária em mulheres atletas. Você pensou em fechar algum tipo de esporte ou não? Não pensei em fechar nenhum esporte. Tá. Era melhor fechar um? Às vezes, sim. Você vai ter que primeiro fazer uma pesquisa prévia para ver o que você encontra sobre o tema. Que isso também é importante. Vocês precisam, para escolher um tema, sempre verifiquem isso, tá? Por quê? Vocês sempre precisam saber o quê? Qual vai ser o tipo de tema que eu quero? Eu preciso fazer uma pesquisa prévia para saber se esse tema tem
bastante coisa escrita a respeito dele. Senão, vocês não vão conseguir escrever. Porque o trabalho de vocês é baseado numa revisão bibliográfica. Se você tem um tema com pouca referência bibliográfica, difícil você conseguir elaborar o seu trabalho. Você vai ter muita dificuldade para elaborar o trabalho. Porque não tem nada sobre o trabalho, tem pouca coisa sobre o trabalho. Então, aí você tem que primeiro fazer uma pesquisa prévia. Então, você já tem essa ideia. Já começa a entrar lá na Cielo, no Google Scholar. Isso é importante, tá, gente? Toda vez que vocês vão fazer trabalho bibliográfico, trabalhos de pesquisa, não pode ser assim, pesquisei onde? No Wikipédia? Não, esquece, não pode, tá? Tem que ser sites confiáveis do ponto de vista acadêmico, tá? Então, tem que ser sites oficiais. Cielo, Bireme, Google Scholar. Esses são sites onde vocês vão encontrar artigos científicos. É um trabalho de pesquisa científica. Então, você precisa dar uma primeira busca. Então, você já tem essa ideia do seu tema. Já vai lá no Cielo, vai no Google e dá uma busca por artigos desse tema. E aí você vai ver se você precisa fechar ou não. Eu encontrei, Ana, um monte de artigos sobre incontinência urinária, mas em atletas, sei lá, de salto à distância. Então, você pode fechar em atletas de salto à distância, se você quiser. Tá bom? Escolhendo o tema, vocês vão ter que criar a pergunta. Qual é o problema da sua pesquisa? O que você quer encontrar? O problema ele tem que ser muito claro, tem que ser muito preciso, tem que ser algo delimitado e vai estar escrito em forma de pergunta, tá? Eu dei um exemplo aqui para vocês, ó. Será que pessoas com depressão têm problemas de sono? Isso é de um trabalho que eu fiz, que foi publicado num congresso, que era ansiedade, insônia e depressão, tá? Então, a gente tinha lá, a pergunta era, será que as pessoas com depressão têm uma tendência a ter problemas de sono? Essa era a pergunta do trabalho. Era isso que o trabalho queria saber. O que é importante? Quando você encontra a pergunta, você já encontra os seus objetivos também. Por quê? Você não quer saber alguma coisa? Qual é o objetivo que você tem fazendo sobre esse tema? Fisioterapia para incontinência urinária em mulheres atletas. Primeiro, qual é o problema desse tema? O problema vai ser o seguinte: será que a fisioterapia é benéfica na melhoria da incontinência urinária em mulheres atletas? Tá aí já a sua pergunta. A pergunta é essa, tá? Qual é o seu objetivo geral? O maior objetivo que você tem aí com o seu trabalho? Verificar se a fisioterapia é eficaz para melhoria da incontinência urinária em mulheres atletas. Esse é o seu objetivo geral. Nesse exemplo que eu dei, será que pessoas com depressão têm problemas de sono? Qual é o objetivo geral? Verificar se as pessoas com depressão têm problemas de sono. Vocês estão vendo que é mais do mesmo? Eu criei uma pergunta. A partir dessa pergunta, eu consigo criar um objetivo geral. E a partir desse objetivo geral, eu vou destrinchar. Vocês têm que destrinchar em pelo menos mais 3 objetivos específicos. Tem que ter mais 3 coisas que eu vou ter como objetivo nesse meu trabalho. Então, vamos pegar de novo o exemplo da incontinência urinária. Será que a fisioterapia é benéfica para a melhoria da incontinência urinária em mulheres atletas? Objetivo geral:
verificar se a fisioterapia é eficaz na melhora da incontinência urinária em mulheres atletas. Objetivos específicos. Vocês estão fazendo um trabalho de revisão. Então, o objetivo específico aí nesse caso: definir e classificar a incontinência urinária em atletas, certo? Verificar quais tratamentos fisioterapêuticos são possíveis de ser aplicados para incontinência urinária, ou verificar quais tratamentos fisioterapêuticos mais utilizados em incontinência urinária para mulheres atletas. Tá? Esse seria um segundo objetivo. Terceiro objetivo: esclarecer qual o tratamento mais eficaz para a incontinência urinária em mulheres atletas. Tudo bem? Tudo bem. Nesse caso que eu coloquei de exemplo aqui para vocês, como era um trabalho de pesquisa de campo, então daí tem caracterização da amostra em relação à idade, gênero, perfil, mas isso não entra para... Pode até entrar um dos objetivos específicos aí, classificar o perfil epidemiológico da incontinência urinária, ou seja, quais são as atletas mais acometidas, isso pode até entrar como um dos objetivos específicos, tá? Mas caracterização de amostra geralmente não entra porque é revisão. Tudo bem? Então, vocês vão ter que enviar tema, que nós já conversamos sobre isso, problema, também já falamos, objetivo geral e específicos também. Justificativa. Vocês vão colocar razões por que a sua pesquisa é importante. Por que o tema do seu trabalho é importante de ser abordado. Então, por exemplo, sei lá, você fez uma pesquisa já sobre o seu tema e você verificou que as mulheres atletas, 20% das mulheres atletas sofrem de incontinência urinária, tá? Eu não tô chutando qualquer coisa aí. Então, você vai colocar lá. Segundo pesquisas, 20% das mulheres atletas sofrem com incontinência urinária. Portanto, justifica-se a realização deste trabalho a fim de buscar meios, entender processos de tratamento para a redução da incontinência urinária, que traz um impacto para a vida dessa atleta, inclusive no âmbito profissional, pessoal, profissional. Você vai justificar por que é importante. Tá? Exemplo, vamos falar lá que é mais a minha praia, da cirurgia cardíaca, da fisioterapia no pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio. Por que justifica-se esse tema? Então, sabe-se que 50% das mortes acontecem por doenças cardiovasculares, incluindo o infarto do miocárdio. Portanto, a revascularização do miocárdio é uma cirurgia frequentemente realizada em um grande número de pacientes, justificando-se assim o estudo sobre como a fisioterapia no pós-operatório imediato pode beneficiar pacientes após revascularização do miocárdio. Você vai vender o seu peixe. Por que é importante o seu trabalho? Tudo bem?
Professora, acho que tem mais gente querendo entrar na aula. Tá, eu vou abrir lá. Pronto, acho que agora todos... A Eliane não conseguiu entrar? Entrou. Ok. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Quem mais já tem ideia de tema? Eu tenho, professora. Fala, meu anjo. Eu coloquei eu coloquei o meu tema de duas formas. Eu queria que a senhora, se puder me ajudar, por gentileza. Tá. Eu coloquei aqui, gostaria de falar sobre ginástica laboral. Tá. Aí eu elaborei o título da seguinte forma: o papel do fisioterapeuta na ginástica laboral no ambiente de trabalho, ou a importância da fisioterapia laboral no ambiente de trabalho. Eu acho que se você deixar assim só, vai ficar muito gigantesco. Vai ficar? Vai. Eu acho que você teria que fechar da seguinte forma: a importância da fisioterapia na aplicação de ginástica laboral, por exemplo, sei lá, para prevenção de Leri Dort. Entendi. Ou para prevenção de alteração postural no ambiente laboral. Tá? Eu acho que se você fechar, fica mais fácil para você conseguir. Então, por exemplo, a importância da fisioterapia laboral, eu tenho que... Prevenção. Na prevenção, né? É. Aí eu tenho que optar por como é que fala? Uma patologia, não. Geralmente a gente coloca na prevenção de Leri Dort, que é o mais comum, né? Sim. Então, assim, agora, por exemplo, eu não sei se você tem muita coisa, se você teria artigos para isso, mas, por exemplo, a importância da ginástica laboral para dentistas, como prevenção de alteração postural em dentistas. Sei lá, não sei se tem. Entendi. Entendeu? Você pode fechar uma classe. Uma classe, entendi. É porque se deixa o ambiente por de exemplo, trabalho se a gente fica for muito pensar, o amplo. dentista fica bastante tempo naquelas cadeirinhas mais baixas, fica com o ombro posicionado às vezes de maneira inadequada, e pode ser que ele venha a sofrer lesões por esforço repetitivo. Sim. Tá? Mas o mais comum é esse, a importância da ginástica laboral para a prevenção de Leri Dort, por exemplo. Aí você vai ter bastante coisa, bastante material para pesquisar, você não vai, como fala? Você não vai sentir falta de material para conseguir escrever o seu trabalho. Aí no caso nesse caso aí eu não precisaria estar colocando uma classe, por exemplo. Não, Porque não necessariamente. eu procurei alguns artigos, eu encontrei bastante falando, assim, principalmente em escolas. Encontrei alguns artigos. Aí você pode ver e fechar se você quer fazer só no ambiente escolar. Tá. Mas aí isso precisa estar no seu tema. Você não pode colocar assim, ó, a importância da ginástica laboral. Por quê? Certo. Porque aí a ginástica laboral pode ser feita nas escolas, pode ser feito em indústrias, você entendeu? Ficar muito grande. Você vai ter que falar de todos os ambientes em que a ginástica laboral está sendo aplicada. Então, sempre é melhor, ou você fecha para prevenção de alguma doença, então, por exemplo, para prevenção de Leri Dort, você fechou a doença, você não fechou o local que você está fazendo a ginástica laboral, mas você tem uma doença fechada.
Certo. Ou então você fecha um ambiente, né? Um ambiente. Entendi. E eu posso estar conciliando o ambiente junto com Let It Door também? Pode, depende do que você vai encontrar Ah, nas sim. referências bibliográficas, né? Você precisa fazer Tá, uma pesquisa prévia. Então, tá. agora é a hora de vocês xeretarem material que vocês têm, né? Entendi. Vai atrás de artigo, de coisas assim, para vocês xeretarem nos materiais disponíveis que vocês têm na literatura. Que Certo. isso facilita vocês fecharem o tema. Não pode ficar dormindo no ponto para escolher tema, gente, porque passa rápido. Você fala assim, mas é só para outubro. Piscou, chegou, Verdade. tá? Tá bom, então. Tá. Eu já salvei alguns artigos falando do assunto. Tá Isso, bom, vai então, pesquisando professora. artigos que vocês vão tendo ideias de como fazer. Tá bom, Quem mais? obrigada. Nada. Boa noite, professora. É a Paula. Oi? Tá me escutando? Tô sim, pá, pode falar. Professora, em relação ao meu tema, eu já tenho um norte do que eu quero. Eu queria falar sobre a importância da fisioterapia na vida da gestante, enfatizando desde o antes, durante e o pós-parto. Muito grande, Paulinha. Muito? Muito grande. Você vai ter, assim, muita coisa para falar. Tá, Você pode se perder no meio do caminho, tá. entendeu? Sim, Então, assim, eu sugiro que você feche um pouco mais, tá, tá? tá. Sei lá, pensar no que eu posso te ajudar. A importância da fisioterapia no pré-parto ou no Sim, pós-parto. sim. Escolhe alguma coisa ali mais específica para você, Tá, porque senão você vai surtar depois. tá, tá Pode bom. conversar, Paula? Ó, isso eu sempre sugiro para vocês. Embora vocês tenham os tutores online que estão orientando vocês, busquem auxílio dos professores específicos. Então, por exemplo, Sim, em relação à gestação, procura a Fábia, fala para ela dar ideias para vocês, porque ela está mais nessa área de sim, saúde da mulher e tal, sim. e ela tem um feeling melhor para falar assim, ó, Paula, isso aqui você consegue bastante, isso aqui é legal. A gente consegue dar um norte para vocês, para ajudar, Perfeito. né? Aham. Então, assim, Então, dá uma porque buscada em quando eu vi professor você falando com a específico. Cris, aí eu fiquei até preocupada, porque você falou com ela também em relação à quantidade de material, né? É, porque aí, assim, se você coloca assim, a importância da fisioterapia na vida da gestante, você vai ter que Muita coisa. falar da vida como um todo, né? Não é só uma questão de durante, assim, a vida durante a gestação, mas assim, é uma vida psicológica, social, de lazer, você está falando de muitos âmbitos. Sim, Se você falasse assim, olha, eu quero falar sobre a importância da fisioterapia na prevenção da lombalgia gestacional. hum, Aí, ok, você está com um tema bem fechadinho, entendi. Obrigada, tá? Pro. Nada. Professora, Oi. eu também pensei na saúde da mulher, eu pensei na incontinência urinária. Específico, Certo. é pouca coisa de pensar só na incontinência? Então, mas aí você tem vários tipos de incontinência, né? Você vai fechar Sim, um tipo de incontinência? Por exemplo, não tinha pensado em abranger, então, benefício da fisioterapia no tratamento da incontinência urinária de esforço. fecha numa só, né? Exato, porque se você deixar muito aberto, aí fica aquela coisa. Tem muita coisa de Uhum, incontinência urinária, né? Você tem incontinência sim, urinária por envelhecimento, você tem incontinência urinária pós-operatória, você tem incontinência uhum, urinária, né?
Então, talvez você fechar uma forma de incontinência urinária que esteja acontecendo seja melhor. Uhum. Tá. E aí procurar artigos em relação a esse tipo fechado de incontinência, né? Uma só. Exatamente. Se procura dentro desse tipo fechado. Ah, Ana, não estou achando, mas achei um monte de a importância da fisioterapia na incontinência urinária em idoso. Uhum. Sei lá, eu achei mais disso. Fecha para esse lado, onde você tem mais coisas. Mais artigos, né? É. Tá. Tá bom, obrigada, professora. Nada. O que mais, gente? Uma coisa importante na escolha do tema também, tá? Escolham um tema, uma área que vocês gostem. Não vai ficar procurando tema, falar assim, ah, eu vou fazer esse tema porque é mais fácil. Ah, eu vou fazer desse tema porque me disseram que é mais fácil. Se vocês pegarem um tema só porque vocês acham que é mais fácil, vocês vão se enrolar até o último fio de cabelo. Tem que ser um tema que você goste. Gostando, você já vai ter dia que você vai querer jogar pela janela. Se você pegar um tema que você não tem muita afinidade por ele, você vai ficar surtado. Oi, Pro, boa noite. Oi, Dana. Eu queria, eu elaborei assim, mas não sei se tá certo. Fisioterapia na prevenção e tratamento de lesões de tornozelo em bailarinos profissionais. Tá bom, já tá bem fechadinho. Tá bom, obrigada, Pro. Tá? Bem legal. Balé clássico? Sim, Delimita isso também no seu tema, tá bom. tá? Porque bailarinas, você tem bailarinas de jazz, né? De tudo, então assim, bailarinas clássicas profissionais. Tá bom, Pro. Obrigada. Nada. Que mais, gente? Alguma dúvida em relação a como formatar o problema, os objetivos geral específico, a justificativa? Conseguiram entender qual é o mecanismo? Ai, professora, a senhora pode falar sobre isso, por favor? Então, ó, vamos lá. Escolhi meu tema. Então, meu tema é lá, fisioterapia e incontinência urinária de atletas, de mulheres atletas, certo? Qual é o problema? Será que a fisioterapia é benéfica na redução da incontinência urinária em mulheres atletas? Esse é o problema. O problema tem que ser escrito na atividade de vocês em forma de pergunta, com ponto de interrogação e tudo no final. Não é pergunta de WhatsApp que esquece o ponto de interrogação. Tá? Então, tem que ser em forma de pergunta. Objetivo geral: verificar se a fisioterapia é benéfica na redução da incontinência urinária em mulheres atletas. Esse é o objetivo grandão, é o que você quer saber. É o que vai responder a pergunta do seu problema. Objetivos específicos que vão ser feitos. Vocês têm que ter pelo menos 3 objetivos específicos, tá? Então, vai falar lá sobre incontinência urinária, né? Tipos de incontinência urinária. Incontinência, então, assim, definir ou descrever quais são os tipos de incontinência urinária. Um outro objetivo específico aí que você tenha.
descrever ou analisar o impacto da incontinência urinária em mulheres atletas. E terceiro objetivo específico, verificar os benefícios da fisioterapia na redução de incontinência urinária de mulheres atletas. Você detalhou tudo que você vai falar, né? O objetivo geral é o todo. Só que para que eu, como leitora, entenda o seu objetivo geral, você tem que detalhar isso em alguns objetivos específicos. Tá? Que são esses que eu falei, que eu dei de exemplo. Justificativa. Então, por exemplo, por que é importante falar sobre esse tema? Então, sei lá, justificativa. Algumas mulheres atletas que sofrem de incontinência urinária têm um impacto importante da qualidade da sua carreira profissional, né? Reduz a qualidade dos seus treinos, impacta diretamente na sua performance como atleta. Portanto, é importante pesquisar sobre como a fisioterapia pode beneficiar essas mulheres atletas, reduzindo esse impacto em seus treinamentos. Sei lá, é uma justificativa, você vai elaborar um texto justificando o quê? Por que que o seu tema é importante de ser estudado. Tá? São esses itens que vocês vão enviar agora com a atividade 1. Tudo bem? Professora, Oi. é a Cris. Essa Cris. atividade tem que ser entregue até que dia? Até alguma coisa de outubro, que deixa eu ver aqui, para lembrar. Ah, A data final é 20 de outubro. tá. Já está 20 de aberto outubro. para envio, abriu dia 16. Tá. Vocês têm o prazo até 20 de outubro. Não deixem para enviar Ok. isso na última hora, tá? Porque assim, ó, encerra a atividade dia 20 às 23 horas e 55 minutos. Ok. Ah, mas eu fui enviar, era 23 horas e 56. Dançou, neném. Ficou sem enviar. Não vai enviar mais. Não vai. E não tem como repor, e ninguém tem como abrir de novo para vocês, nem eu, nem a Patrícia, ninguém. Esse portal, ele fecha automaticamente. Tá bom, obrigada. Enviem sempre bem antes. Tentem enviar já agora no final de agosto, porque aí, se vocês tiverem qualquer coisa para corrigir, o tutor manda de volta para vocês, mesmo que a nota não seja boa. Você pode corrigir e mandar novamente para ele melhorar sua nota. Se você deixar para mandar no último prazo, não tem como ter melhoria de nota, tá? Ah, ok. Obrigada, professora. Nada. Boa noite, professora. É a Paula novamente. Pode falar. A Elaine, ela não está conseguindo se conectar. E ela me perguntou, o tema dela vai ser a importância do Pilates, né, na osteoporose. Tá. Ela tem que tentar definir o tipo de pilates. Por exemplo, vai fazer pilates solo? Vai fazer pilates com aparelho? Tá, vou Tá? passar para ela. E a Bruna, ela pediu também para perguntar sobre o tema dela, a importância da fisioterapia no desenvolvimento neuropsicomotor na saúde da criança. Então, mas na saúde da criança de qualquer idade, toda criança, qual o problema que a criança tem? É grande. Tá bom, Ela vou tem que passar pra fechar ela. ou uma patologia, ou uma faixa etária. Por exemplo, a importância da fisioterapia no desenvolvimento neuropsicomotor, sei lá,
Do de prematuro. prematuros de até 33 semanas. Ah, tá. Não sei. Ou então de, sei lá, Tá de bom. crianças portadoras de síndrome de Down. Tá. Ela tem que fechar alguma coisa. Só da saúde da criança ela vai É enlouquecer. muito extenso, entendi. É muito extenso. Tá Tem que bom. estar afunilado, senão se perde. Tá bom, obrigada, professora. Nada. Tá me ouvindo, professora? Tô Oi? sim. Ah. Tô te ouvindo. Elaine. Pode falar. Na verdade, eu falei mesmo com Pilates solo. Tá. Então, o que você quer aí é a importância do Pilates solo na prevenção de osteoporose? Não, já tem osteoporose. Tratar, fortalecer a No musculatura. tratamento de Pra... osteoporose. Isso, Você tem que isso, determinar, então, que é no tratamento. isso. E aí Tratamento você da tem que determinar, eu osteoporose. acho melhor você determinar o grau de osteoporose, né? Você sabe que a osteoporose tem Tá. graus. Certo, mas aí, mesmo assim, ela tem grau 1, grau 2, 3 e 4. Aí, o que acontece? Eu posso trabalhar o Pilates no grau 1 e 2, na osteoporose, 3 e 4, eu acredito que já não mais, né? Aí eu vou ver na pesquisa, isso? Aí você tem que dar uma pesquisada, não vou saber te dizer, mas tente fechar o grau de osteoporose também. Porque senão alguém pode perguntar assim, ó, na banca. Ah, tá bom, você tá falando de... E o Pilates para osteoporose grave? Porque se você só deixar a Ok. osteoporose, eu posso te perguntar qualquer nível de osteoporose. De repente, você só abordou o grau 1 e 2, entendeu? Certo, ok. Se você consegue fechar, melhor. Tá bom, então tem que pesquisar todos os graus e se o Pilates solo é indicado, né? Exatamente. Para qual grau ele é mais Qual grau? eficiente, ele é mais eficaz ou não. Tá bom. Na verdade, eu queria pesquisar essa osteoporose de coluna. É o mais assim comum, é fêmur e coluna, que é mais acometido. Mas na verdade é só para Hum, diagnóstico, né, que você usa fêmur e coluna, porque você acaba afetando todos os ossos, né? O diagnóstico é que entendi. você usa fêmur e coluna, porque assim, a partir do momento que fêmur e coluna já tem uma redução, as outras partes ósseas, porque fêmur e coluna são as áreas de maior impacto. Se você já Então, mas começou a perder osso onde você tem grande impacto, você já está perdendo massa óssea em toda a região. mas se a pessoa tem a osteoporose, Você não vai encontrar específico só para fêmur e coluna. então talvez eu mude meu tema, não sei. Posso mudar, né? Pode. Agora vocês estão fazendo uma pesquisa prévia. Tá Pesquisa. Não, bom, não vai mudando de tema antes de pesquisar. Pesquisa. tá. Coloca lá. Pilates em osteoporose. E veja o que ele te traz. Que aí você já Tá. tem uma ideia de como delimitar o seu tema. Ok. Tá bom, Tá? professora. Conversa com o Andrei, com o Jurailton, que trabalham mais com essa área de geriatria também, que estão habituados, e de repente eles te dão um norte aí também, de qual é o mais comum. Eles já devem saber de cor qual é o mais comum. Eu não sei para te dizer. Que mais, gente? Mais alguma dúvida? Oi, Pro. A Gabi, ela não conseguiu entrar e ela pediu para perguntar sobre o dela. Ela falou assim: fisioterapia nas escolas para alunos em questão postural ou professores com bursite e tendinite. Pera, primeiro eu preciso entender, ó, já está tão grande que eu me perdi já no tema.
Fisioterapia em escolas para alunos. Isso, em questão postural. Foi a que ela mandou. Em questão postural. Então, mas em questão postural ela não pode usar, porque não existe uma questão postural. Então, Tá. assim, o que ela pode fazer é a fisioterapia em escolas para prevenção de alteração postural, sei lá, em alunos do ensino fundamental. Ela tem que delimitar. Ou em alunos de idade entre 7 e 14 anos. Ou então ela faz para professores. Os dois ou- no mesmo tema ela não pode. Tá, ou alunos ou Ela vai ficar professores. gigantesco. Tá, Para professor, aí ela teria que colocar lá, fisioterapia em escolas para prevenção, sei lá, de bursite de ombro em professores. Que não sei se agora ela vai conseguir encontrar tanto, né? Por quê? Porque o Data Show substituiu muito o nosso uso de giz e lousa. A gente tinha muita dor em ombro porque a gente ficava muito tempo escrevendo na lousa. É isso que ela tem que pesquisar na literatura. Se não reduziu bastante já esse tipo de bursite em professor, porque a gente mudou a forma de didática. A gente tem outros recursos que antes a gente não tinha. Ah, sim. Tá? Mas em relação a alunos, é interessante desde que ela delimite. Tá bom, Pro. Obrigada. Nada. Quem mais, gente? Ficou claro o que vocês precisam enviar nessa primeira atividade. Professora, a justificativa tem alguma quantidade de linhas delimitada, alguma coisa? Ou não? Não. Geralmente a justificativa vai ter pelo menos umas 3 ou 4 linhas, provavelmente você vai ter na justificativa, mas não tem uma regra. Tá bom. Obrigada. Nada. Professora, Oi. qual os melhores sites para pesquisa, além da Cielo e o Google Scholar? Bireme. Qual? Bireme. B-I-R-E-M-E. Bireme. D-I-R-E-M-E. M-E. Tá. M-E. Tem Esse uma que é a Lilacs. L-I-L-A-C-S. Lilacs. Ah, esse eu acho que eu vi em algum lugar. Linux. A Lilacs é confiável. Todos os sites que vocês tiverem de universidades federais, então USP, Unesp, Unifesp, Unicamp, o FRJ, o FMG, universidades federais, geralmente tem um grande campo também para artigos. Então, se vocês encontrarem algum artigo que for de universidade federal, também geralmente é bom, são viáveis, são artigos considerados científicos, tá? Ah, tá Para bom. vocês não terem que ficar pesquisando qual é o índice da revista, isso e aquilo outro, tá bom? Tá certo. Obrigada, professora. Nada. Tudo bem? Esclareceu algumas dúvidas? Colocou outras na cabeça? Por enquanto, deu para dar uma clareada, ajudou bastante. Professora, nesses artigos, né, alguns que eu vi sobre incontinência,
ele explica toda a parte anatômica, de assoalho pélvico. Tudo isso tem que abordar ou é só responder as perguntas mesmo, de objetivo, de os benefícios? Tem que ser Você uma vai ter coisa... que falar um pouquinho, porque você tem que lembrar que quem está lendo o artigo não necessariamente é uma pessoa da área, então vão te dar um exemplo. Eu não trabalho com saúde da mulher. Eu tenho que ser capaz de pegar o seu artigo e entender aquilo que você colocou sobre o seu tema. Então, é preciso fazer uma pequena revisão de anatomia? Sim, eu vou precisar para entender. Uhum. Que é como Tá? uma Você introdução, tem que né? sempre lembrar o quê? Você está fazendo para que um outro leitor leia, e você tem que, todo trabalho acadêmico, ele tem que ser capaz de que qualquer pessoa, mesmo que ela não seja nem da área da saúde, ela consiga entender aquilo que você está querendo dizer. Então tem que ser também numa linguagem mais tranquila, né? Não com termos tão técnicos, é isso? Não, você vai ter uma linguagem técnica. Isso não pode ser diferente. Não é uma linguagem informal, não é isso. Uhum. Mas você tem que trazer elementos para que eu consiga entender sobre o assunto. Uhum. Então, se um dos elementos é me explicar a relação de anatomia e fisiologia, tem que estar lá no seu trabalho. Mesmo que seja isso de forma resumida, não precisa estar lá com, né, não precisa ter 50 páginas falando da anatomia do assoalho pélvico, nada disso. Mas você tem que falar um pouco para eu poder entender. Tá. Os termos todos são técnicos, vocês não vão usar nenhuma linguagem informal. Tá. E tem que seguir aquilo que está escrito, né? Tipo, primeiro a introdução, depois tem que ir seguindo aqueles passos, né? Na ordem. Tem. Nessa primeira atividade, são só esses que vocês vão enviar. Tá lá no modelo, mas é só isso que a gente conversou que vocês vão enviar. Problema, tema, objetivo geral, objetivos específicos e justificativa. E o problema Então, sempre é nessa uma primeira pergunta, atividade, né? não vai enviar a introdução, nada disso. Ah, entendi. E aí esse problema sempre vem com uma pergunta, né? Que você tinha falado. Sei. Tá. Tá bom. Ave Maria. Seja o que Deus quiser. Obrigada, Vai dar professora. tudo certo. Vai. Todo mundo dá conta. Todo mundo já passou por isso. Sim. Professora, por Oi. favor, a senhora falou que a gente tem que citar problema, tema, objetivo, é isso? Objetivo geral, objetivo específico, justificativa. Específico. Tá. Lá no portal de Então, tem. vocês, dentro da atividade, está explicado cada item que vocês têm que enviar nessa primeira atividade. Tá bom, professora. Obrigada. Obrigada. Nada. Tudo bem? Tudo bem, professora. Obrigada, viu? Esclareceu um Nada. pouco. Vou fazer o seguinte, meninas. Eu vou depois colocar essa reunião, eu passo para o YouTube, tá bom? A gravação. Assim que eu conseguir baixar, porque eu tenho um tempinho para ela entrar para mim, para eu baixar. Aí eu faço isso e já envio para você, né, Paula, que é representante. Isso, professora. Eu sou da Tá, manhã. e aí você dispara no grupo, tá bom? E Tá bom. qualquer coisa, a gente se vê toda sexta-feira de manhã. Se vocês tiverem dúvidas, a gente consegue ir conversando, vocês podem enviar, a gente vai se falando. Eu vou tentando ajudar da melhor maneira possível. Já vai vendo isso, pesquisando artigos e definindo o tema, tá bom? Tá bom. Obrigada, professora. Nada, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada, professora. Boa noite. Nada, boa noite. Obrigada, noite, boa noite obrigada. para todos. Boa noite, pro. Bom final de semana. Boa noite.